Olá pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui é o professor Carlos de inglês e nós vamos falar sobre a matéria do segundo bimestre que nós vamos estudar, que é sobre sessões de jornal, ok? Antes de mais nada, pessoal, eu vou pedir para você não deixar de fazer suas atividades no Google Sala de Aula. E se você conhece algum colega que não está tendo acesso, que não fez a atividade, não está fazendo, converse com ele, convença-o a fazer as atividades. Porque no primeiro bimestre teve vários alunos que ficou com notas em branco, porque não tinha atividade online, atividade feita pelo Google Sala de Aula, e também não tinha atividade em caderno. E teve alguns alunos que fizeram só atividade em caderno e ficaram com uma nota, não muito alta, mas ficou com alguma nota, mas porque tinha atividades que foram feitas e eu dei visto no caderno, e foi feita atividade de sala de aula, que era para passar para o inglês, uma prova diagnóstica, então conseguiu tirar nota. Mas para esse segundo bimestre é só atividade online. Então preste muita atenção, porque se nós não voltarmos logo para as aulas presenciais, muitos alunos vão ter muita dificuldade para recuperar as notas que ficaram em branco. Vai ficar muito difícil para recuperar, tá certo? Então, pessoal, avise os seus amigos, converse com seus colegas para fazerem as atividades online. Então, vamos começar a nossa atividade aqui. Muito bem. Então, para o segundo bimestre, para o primeiro ano, né, de inglês, nós vamos estudar sobre sessões de jornais, tá? Então, nós observamos aqui, ó, Independent, tá? Vamos fazer uma leitura do que está aqui, você observa, tá? Que é um jornal. Como que eu sei? Ó, eu olho aqui, ó, pelo título, tá? O layout aqui, eu vejo que é uma página retirada da internet, vejo aqui tudo mais, pá, maravilha. Ok. Então, aí eu vou ler. Eu vou começar por aqui, Independent. Independent é um cognata. O que é um cognata? Cognata é uma palavra que é escrita de forma parecida com o português, tem um som igual ao do português e a tradução é a mesma. Então, nesses casos, eu nem preciso de um tradutor, mas se você tem dúvida, você vai buscar um tradutor. Como assim, professor? Veja bem, news. News, você fala news. News não seria novas? Bom, depende. Depende, news, depende. Aqui no caso, news, que eu estou observando aqui, é de um jornal online. Então, news vai ter outra tradução. Qual a tradução que vai ser, professor? Veja bem, pessoal. Para você fazer a atividade online, é importante que você tenha um tradutor para te ajudar, tá? Um tradutor que dá para ajudar bem é o Google Tradutor, é isso daqui, ó. Tá certo? Por exemplo, que eu já coloquei news. Muitas pessoas traduzem como novas, né? Mas não sei. Coloco aqui, ó, news. Pode ser notícia, tá? News é notícia. Maravilha. Tá. Então, veja bem. Como que eu vou fazer para fazer atividade em inglês? Eu vou usar um tradutor. Porque usando um tradutor, a atividade de inglês vai se tornar em português. Aí vai ficar mais fácil, né, gente? Então vamos lá, então. Aqui tem essa forma de jornal. Desse aqui, ó, tem outra forma aqui de jornal. E eu vou observar a diferença de um pelos outros. Tá, aqui, ó, tem as seções de cada jornal. Veja bem. Coronavirus Advice. Coronavirus é o coronavírus, é isso daí que está prejudicando todo mundo, né, pessoal? Até nós estamos nesse problema aí por causa desse coronavírus, né? E nós estamos prestes a entrar no lockdown. Já viram falar na palavra lockdown aí, né? Tá aqui, ó, lockdown guide, tá? Você pode até que entender e saber o que significa lockdown. O que seria lockdown? Você vai no tradutor e digita a palavra lockdown. Aqui não vai dar para você copiar e colar, gente. Por quê? Porque aqui é uma parte retirada de uma imagem. Então não tem como você copiar aqui e colar lá no tradutor. Tá? Você digita lá que você vai ter a tradução. Beleza, então aqui é um tipo de jornal, aqui é outro tipo de jornal. E aqui, ó,
Newspaper online unprinted, né? Newspaper online. Eu sei que é newspaper, bacana, eu sei. Jornal. Online, online, online eu sei o que significa online. Printed, printed. Ah, eu não sei o que significa printed. Ai, meu Deus. Vai lá no tradutor e digita a palavra printed. Printed. O que é printed? Impresso. A palavra printed é impresso. Então, volta aqui, ó. Jornal online ou impresso. Are organized. Are, verbo to be. Organized. Um verbo que está no tempo passado. Eu sei que are significa são, estão, mas se eu não sei, digito lá. Organized, sei também. In, sei. Different, different. Section, cognata, seção. Tá? Então, eu estou entendendo perfeitamente o que está um enunciado aqui da matéria que eu estou estudando, que é sobre jornal impresso ou jornal online, tá? Sobre essas seções de jornais. Então, eu venho até aqui embaixo e tem essa árvore aqui, ó. Essa árvore aqui faz parte das seções de jornais. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar cada uma delas para saber o que significa e vai lá no tradutor e digitar para você saber o que significa. Primeiro que temos lá é front page. Front page. O que é front page? Primeira página. Aí, ó. Primeira página. E vai digitando todos eles para você saber o que significa cada um deles, tá? Gente, para você estudar usando um tradutor, a não ser que você tenha um vocabulário muito bom. Se você tiver um vocabulário muito bom, não tem problema. Mas se não tiver, usa o tradutor, que daí a lição fica muito mais fácil, tá? Okay. Now decide which newspaper section listed above you should read in order to find it. Daqui é um exercício, tá? Então você vai digitar isso daqui lá no tradutor, vai saber o que está falando essa sentença aqui, tá? Que está falando, para quê? Para a gente poder resolver essas questões. Primeira questão aqui, the main news articles in newspaper, tá? Eu não sei o que significa isso aqui. O que significa isso? Não sei, vou lá no tradutor. Vamos lá. Se eu sei, beleza, tá? Se eu não sei, eu vou lá no tradutor. Deixa eu voltar aqui que eu já esqueci, ó. The main news. The main news. The main news. Articles, ok? Então seria, the main news articles são as principais notícias. Aí eu volto aqui, as principais notícias in a newspaper, eu já sei, em um jornal. As principais notícias em um jornal. Aonde que eles estão? Esportes. Está na seção de esportes. Eu sei o que é esportes, cognata, nem preciso usar o tradutor. Editorial. O que é editorial? Editorial é o editorial do jornal, é onde eles fazem a edição, onde eles separam os assuntos, os temas que eles vão falar, né? Os temas que eles vão dispor no jornal, tá? No editorial. Tá? O assunto que vai ser falado é tudo no editorial. Ok? O que vai ser publicado no jornal é no editorial. Ok? Depois tem front page, que nós vimos lá, raw news. Então, ó, a pergunta, the main news articles, que seria aqui, ó. As principais notícias. As principais notícias nos jornais. Onde estão? No esporte, no editorial, front page ou raw news? Beleza, gente? Então, usando o tradutor, você vai saber o que significa cada uma dessas palavras, tá? E você vai entender a diferença, né? Pouca que tem do jornal que é online, que é esse daqui, e de um impresso, que é esse daqui. E as seções aqui, ó. Aqui, ó, uma seção, né? Aqui uma seção do jornal. Cada um indica uma seção do jornal aqui, ó, tá? Que não tem parte de esportes, mas deve ter na outra página. Aqui, ó, observa aqui, ó, News, Coronavirus, Lockdown Guide, US Politics, tá vendo? Sport, Culture, todas as seções dos jornais, beleza? Muito bem, pessoal. Aqui, ó, a atividade A até a atividade K é sobre seções dos jornais. Como resolver essas atividades? Gente, usa o tradutor. Só usar o tradutor, gente. Usa o tradutor, que daí fica tudo mais fácil para você.
ok? Usa o tradutor. Muito bem. Gente, é o seguinte, agora aqui nós vamos falar de pronomes relativos, tá? Pronomes relativos. Pronomes relativos. Muito bem, nós sabemos, gente, que pronomes, ele pode substituir o nome dentro de uma sentença, tá? O pronome pode substituir o nome dentro de uma sentença. Por exemplo, o pronome eu. Eu. É um pronome pessoal, tá? É um pronome pessoal. É um pronome subjetivo, né, da pessoa. Então, por exemplo, meu nome é Carlos. Eu posso substituir por Carlos o substantivo Carlos, que é o meu nome, posso substituir por um pronome. Eu posso dizer assim, eu estudo muito, tá? Eu usei o pronome eu, substitui o nome. E eu posso colocar o nome, o substantivo Carlos. Aí, Carlos estuda muito, que no caso sou eu. Então o pronome ele substitui um nome. Nesses casos aqui, gente, são pronomes relativos, tá certo? Pronomes relativos. Então no caso o primeiro aqui, o who, ele pode significar que, ele pode significar quem, tá certo? Eu posso usar esse pronome relativo, o who aqui, esse daqui, ó. Esse daqui eu posso usá-lo. Ou eu vou usá-lo quando for referir a pessoa. Tá? Ele vai ser que, quem, quando for a pessoa. Esse pronome também eu posso usá-lo como um sujeito. Tá? Eu posso usar ele como uma função de sujeito na frase. Tá? Eu posso colocá-lo como um sujeito. Um exemplo, eu digo assim, a garota, vamos lá. A garota o quê? A garota que, olha o pronome aqui, ó. A garota que é a garota que, deixa eu colocar uma outra coisa aqui. A garota que comprou a casa é bonita. A garota que comprou a casa é bonita. Muito bem, gente. Então vamos ver o seguinte, ó. A garota que comprou a casa é bonita. Então nós vamos ver aqui, ó. Pronome relativo, who. Então temos aqui a garota é um substantivo, e aqui está o que nós chamamos de pronome relativo. Por que estou usando? Por que eu vou usar o who aqui nesse caso? Porque está se referindo à pessoa. Tá? Garota é uma pessoa. Observa que aqui vai ter a função de sujeito, porque existe uma regra aqui nesse caso. Ele vai ter a função de sujeito aqui, porque antes desse pronome who, aqui tem um substantivo, tá? Que é a dita cuja, a garota aqui no caso, né? A garota. Como a gente poderia fazer isso em inglês, né, gente? Como que a gente poderia fazer isso em inglês? Então seria assim, ó. The girl. A garota, no caso, aqui, ó. Girl é o substantivo. O pronome que eu vou usar aqui, ó. Who, que é que ou quem, né? Pode ser que ou quem comprou, both. Comprou a casa, né? Comprou a casa, the house. Is beautiful. Ok? Deu para entender, gente? Ó, aqui vai funcionar como sujeito. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, antes do who tem o substantivo, que no caso é a garota. O pronome relativo é o who, que significa que ou quem, quando eu vou usar para pessoa. Bacana? Quando eu vou usar para pessoa. Agora, gente, eu posso também usar esse who aqui quando for um objeto. Eu digo assim, por exemplo, assim, ó, ela não disse quem
comprou a casa. Ela não disse quem comprou a casa. Então, nesse caso, o who pode ser um objeto. Quando que eu sei que é objeto? É objeto quando o pronome for sofrer a ação do verbo principal. Então eu digo assim, a garota não falou. Qual que seria o verbo aqui? O verbo aqui, no caso principal da primeira parte, seria o verbo falar, contar. A garota não contou. Não contou o quê? Quem comprou a casa. Então, nesse caso, quem comprou vai sofrer a ação do falar. Vai ser a pessoa que está sendo comentada, sendo falada, né? Nesse caso. Então, seria assim um exemplo, né? Bem rapidinho aqui. Então, seria assim, a garota não contou, não disse. Ela não disse, fica mais curto. Ela não contou quem comprou a casa. A casa dela, né? A casa dela. Comprou a casa dela. A casa dela. Her house. Fica mais curto, fica mais complicado ainda, né? Ela não contou quem comprou a casa dela, tá? E nesse caso aqui, ó, ele vai se referir à casa dela, tá? Ela não contou quem comprou a casa dela, que sofreu a ação de comprar foi ela aqui nesse caso, né? Então, nesse caso, é um pronome objeto, tá certo? Então, o who ou that, ele pode significar que e quem. Ele pode ser sujeito ou objeto. E esse who é usado para pessoa. Bacana? Muito bem. Aqui embaixo nós temos o which. O which é quase que a mesma função. Só que aqui vai ser que ou qual. O which, que ou qual. Tá certo? E vai ser usado para coisas neutras, coisas que não são pessoas, coisas que, deixa eu colocar aqui, coisas que não se refere a pessoa. Quando o sujeito da frase, ou o objeto também, não for pessoa, for coisa. Então, como que eu posso dar um exemplo para você aqui que não seja pessoa? Vamos lá. Digamos que eu faça assim, ó. O elefante, que não é pessoa, que morreu é da África. Vamos lá. O elefante que morreu é da África. Então vamos lá. The elephant. O elefante who died. É who? De jeito nenhum. É with. With. Por que é with? Porque no caso não é pessoa. Estão falando de elefante, estão falando de elefante. É um animal, não é pessoa. Que morreu, né? Died. O elefante que morreu é da África. Is from Africa. Ok? Deu para entender, gente? Ó. O elefante que morreu é da África. Então, o it pode ser que, qual, e é para coisa, não é para pessoa. Coisas que não se refere a pessoa, tá? No caso, é para animal, para coisas em geral, que não seja pessoa, tá? Então vai ser que, qual, mas não vai ser para pessoas, tudo bem? Muito bem? Deu para entender? Ele pode ser sujeito e também pode ser objeto, tá certo, gente? Então, sujeito quando ele participa da ação do verbo principal, tá? Toda vez quando for sujeito, a gente sabe que ele participa da ação do verbo principal. Sujeito é aquele que faz a ação mesmo, né? Bacana. E objeto é aquele que sofre a ação do verbo principal. Isso daí é a forma mais fácil de a gente entender isso daí. Tudo bem? Muito bem. Aí depois nós temos mais dois aqui, gente. Temos o where e o when. O where, a tradução dele é onde.
dependendo da frase, eu também posso traduzi-lo como que, no caso de ser um pronome relativo. Agora eu tenho que entender o uso desse pronome relativo. Quando que eu vou usar o where? O where eu vou usar quando for se referir a um lugar, tá certo? Where a gente usa quando é um lugar. Por exemplo, assim, a casa que vivemos, ou a casa onde vivemos seria, the house where we live, não é isso? The house where we live. Então, vou usar o where, por quê? Porque vai ser referido a um lugar. The house, que é a casa, where we live. Ok? A casa onde nós moramos. Ok? Observe aqui, a casa onde nós moramos, eu posso dizer a casa onde moramos, ou a casa que moramos, tá? Beleza. O outro que nós temos aqui, gente, é o when. Esse when aqui, ele significa quando. A tradução dele é quando. Ok? A tradução do when é quando. Dependendo da tradução também, eu posso traduzi-lo como que. Como pronome relativo, dá para traduzir como que. Tá? Mas a tradução dele é quando. Okay? Então, se é quando, ele vai se referir ao quê? Se é quando, vai se referir a tempo. Tá? Vai se referir a tempo. Suponhamos que eu vou dizer assim, de manhã é hora. Vamos lá, de manhã é hora. Vamos lá. De manhã é hora, vamos lá. In the morning is the... Não hour. Time é hora, o tempo. When we wake up. Isso. De manhã é a hora que nós levantamos, ou de manhã é a hora quando nós levantamos, ok? Deu para entender, gente? Maravilha. Agora aqui, gente, nas de baixo aqui, é para você estudar as sentenças, tá? Sobre os pronomes relativos. Procure colocar no tradutor isso daqui para você saber o que significa, tá? A pergunta. Por exemplo, an anchor is a person, present TV news programs. Aí você vai lá, an anchor. Você sabe que é uma ou não. Se você não sabe, você vai lá no tradutor, digita no tradutor lá, vamos lá. Não tenha preguiça. O que é um M? O M está parecendo esse A aqui. Você fala, mas A não é Z, THE? A tradução, tem artigo aqui, ó. Uma, tá certo? Aí depois temos a palavra anchor. O que será que é isso? Ai, meu Deus, não sei. O que é anchor? Não sei. Então vou lá e traduzo lá, anchor. Aqui, uma âncora. Aí você vai observar, âncora? Mas aqui não tem nada a ver. Âncora que eu sei é usado para freio de navio, freio de barco, né? Âncora. Mas você vai ver, âncora com relação a jornal, né? Estou estudando o quê? Estudando jornal. Então, as palavras se referem a jornais. Então, âncora, o que é um âncora? Âncora é aquele que é o principal de um noticiário, tipo William Bonner, aquela... como me falta na cabeça agora... Raquel Sherazar, né? Esse aqui deve ser o âncora daqui desse noticiário, porque é ele que é o principal, né? Que apresenta o jornal. Então seria o âncora nesse sentido de jornal. Então essas palavras que nós vamos ver aqui tem que ter referência a jornal, entendeu? Por isso que é importante usarmos um tradutor,
tá certo? Então vamos continuando com o nosso exercício. O âncora is a person. Is. Você sabe que isso significa está, que você aprendeu lá na quinta série. Person, pessoa. Aí tem um espaço para completar. Aí você sabe que é para completar com um dos dois aqui. Aí você vê is anchor is a person. Present TV news programs. Então você vê que aqui, ó, âncora é uma pessoa, você vê que aqui é um substantivo, substantivo, aí cai naquilo que nós vimos aqui em cima, ó, tá vendo? Âncora, vocês vão falando de pessoa, tá? Então, no caso seria o who, que você ia completar aqui. Ou, se tiver no Google Formulário, no Google Sala de Aula, você vai assinalar o who. Você vai assinalar primeiro, por quê? Porque está falando de âncora. E âncora é pessoa, é gente. Tá? Então você vai usar o conhecimento que nós tivemos aqui dos pronomes relativos. Daí a questão B é a mesma coisa, só que a questão B você vai fazer sozinho. Você vai jogar lá no tradutor e você vai escolher um dos dois que se encaixa melhor para completar. Qualquer coisa, qualquer dúvida sua, você coloca isso no Google Tradutor, coloca isso inteiro no Google Tradutor, depois você testa, coloca uma vez com esse, coloca uma vez com esse. O qual tiver o melhor sentido é a opção correta. Tá certo? A mesma coisa a letra C, a letra D, a letra E. Letra F, G. E beleza. Essa atividade, gente, vai valer 2,5 cada uma, tá? Para a gente formar uma nota de 0 a 10, tudo bem? Aqui embaixo, a última atividade, é esse texto que tem esse moço aqui, tá certo? Então, para a gente ler um texto, a gente observa tudo. Nesse caso, é uma figura. Então, você olhou aqui no texto que você vai ver que tem que ter referência a essa imagem aqui, né, gente? Que não vai falar sobre colheita de abacaxi aqui, né, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você vai ver aqui, ó, um garçom, duas pessoas, tudo mais. Read comprehension, coloca lá no. Deixa eu até dizer para vocês, isso daqui significa compreensão de leitura, tá? Então aqui vai ter um enunciado aqui do amigo aqui. Se você souber bem as palavrinhas em inglês, você já lê, já interpreta tudo de uma vez. Senão você vai pegando por parte. Dizer, você sabe o que significa? Beleza, continua. Following, eu não sei o que é following. Então você vai lá no tradutor e digita o following. Né? Digita o following. Digita o following aqui, não tem problema, tá certo? Vai digitando following, né? E vai traduzindo palavra por palavra para entender o que o exercício está pedindo, porque a melhor forma de você ir bem numa atividade é você saber o que o exercício está pedindo, tá? Então, coloca no tradutor. Esse daqui você vai ter que usar o tradutor também, porque esse daqui não dá para copiar e colar, né? Muitas pessoas copiam e colam e sem problema. Mas aqui é a imagem, quando é a imagem não tem como colar, mas você digita lá, tá? E se você souber já algumas palavrinhas, né? Você deixa quieto, você nem coloca no tradutor, você coloca só aquilo que você não sabe. Ou qualquer dúvida, coloca tudo de uma vez, tá bom? Muito bem, observa aqui que é um report, tem Vitor, né? Então alguém que vai se chamar Vitor, alguém vai ser o reporter aqui, alguém é report, alguém é Vitor, né? E vai aqui até o final do texto que eu tenho. Depois que você terminou, você vai fazer o exercício sobre o texto aqui. E esse texto também tem a ver com as partes do jornal, viu, gente? Tem a ver com as partes do jornal, um negócio que nem sobe aqui. Tem a ver com essas partes dos jornais aqui, tá? Vai fazer perguntas sobre essas partes dos jornais, lá o texto nosso lá embaixo, ok? Vai fazer perguntas sobre a parte dos jornais, ok? E o negócio é muito, eu acho que é muito fácil, gente. Depois que você traduzir, vai ser muito fácil, porque essas perguntas que estão em inglês vão se tornar em português, tá certo? E você vai responder com maior facilidade, porque você é uma pessoa capaz, tá? Você é uma pessoa incapaz. Você é uma pessoa inteligente, eu sei disso, né? Deus tem abençoado sua vida e você é uma pessoa capaz. Beleza, gente? Pessoal, espero ter ajudado a vocês a fazerem as atividades, tá? Faça essa atividade, vai ter mais atividades ainda, tudo bem? Mas não esqueçam, gente, esse segundo bimestre, o negócio ele é sinistro, porque, na verdade, nós não sabemos quando vamos voltar da quarentena, tá? Então, não deixe de realizar as atividades, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo, entre em contato com a coordenadora lá, com a Patrícia, com o Reginaldo, ok? Tenta entrar em contato comigo, gente. Eu acredito que não tem dificuldade se você usar um tradutor,
tá? Não vai ter dificuldade. Converse com seus amigos que não fizeram as atividades. Fala para ele, gente. Fala para ele, pessoal. Fala para ela lá, sua amiga lá. Fala para sua amiga, puxa vida, você não fez atividade, faça, porque senão você vai ser prejudicado. Ajude ela, né? Muitas vezes a pessoa não faz porque ela não tem habilidade suficiente para fazer, e você é uma pessoa abençoada por Deus, né? Uma pessoa inteligente, abençoada por Deus, e é capaz de auxiliar a sua amiga ou seu amigo. Eles também vão fazer igual a você, e todo mundo vai se dar bem no final, beleza, gente? Um abraço, pessoal, até mais, ok? E até a próxima atividade.